Salve turma, belezinha? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Gerenciamento e Segurança da Informação. Eu sou o professor Samuca e na aula de hoje nós veremos um assunto bem legal, será uma aula bem tranquilinha, uma aula leve, onde nós falaremos um pouco sobre avaliação de riscos, né? Como identificar as vulnerabilidades, as ameaças e os impactos, né, dessas ameaças que explorarão essas vulnerabilidades do seu sistema, da tua organização, né? Quais são os riscos, como estimar tudo isso. Nós veremos na aula de hoje um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas antes disso, antes de começar a aula, já deixa seu like, né? Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdos assim para vocês. Vamos lá, começando falando um pouquinho de vulnerabilidades, né? Mas antes disso, olha só esse diagrama que interessante. Esse diagrama aqui é o diagrama de Venn, né? Diagrama de conjuntos. Aqui nós temos em um conjunto as vulnerabilidades, em outros nós temos as ameaças e no meio deles, a intersecção entre eles seriam os riscos, né? Ou seja, risco é algo relacionado a vulnerabilidades e ameaças. Nós veremos nos próximos slides. Mas vamos começar então definindo, né? Relembrando esse conceito de vulnerabilidade. Vulnerabilidades são pontos fracos ou falhas que podem ser exploradas por ameaças para obter acesso a um ativo. E o que seria ativo? Né? Já vamos dar essa definição. Né? Um ativo é um item de valor para a organização, né? Ou eventualmente para você também, né? Se for um negócio só seu, ou se for um risco a você mesmo. Mas pensando no contexto de segurança da informação, um ativo poderia ser, por exemplo, os dados, né? Informações da empresa, né? Sei lá, dados de clientes, cartões de crédito, relatórios confidenciais, enfim, esse seria um ativo da empresa. O sistema de redes de computadores, né, essa comunicação também seria um ativo não só os dispositivos em si, mas também todo esse sistema que faz a comunicação, os programas e tudo mais. Né? Também servidores, onde teriam armazenados dados, banco de dados, enfim, outras coisas. Programas de computador também, software, que podem ser explorados, vulnerabilidades, onde as pessoas conseguem roubar dados. Então, por exemplo, você tem um site de e-commerce, nesse site você pode ter algumas vulnerabilidades que um atacante, uma pessoa pode, um cracker, né? Ele poderia entrar, invadir a sua plataforma de vendas e assim roubar alguns dados, abaixar o preço de produtos, enfim. Poderia também ser algo relacionado a esses sistemas. Pessoas também são ativas, né? As pessoas da tua organização também são ativos, né? Qualquer dano à pessoa também vai causar um impacto na tua empresa por conta desse ativo, que é um ativo humano que a tua organização também possui. Então, basicamente, esses aqui são alguns exemplos de ativo. Vamos ver alguns exemplos de vulnerabilidade. Como eu disse agora há pouco, erros de software, eventualmente o teu programa, né? O teu site tem algumas aberturas, algumas vulnerabilidades lá, onde facilmente alguém poderia invadir e roubar informações ou mudar o comportamento das coisas. Pegando um exemplo fora do contexto de segurança da informação, a gente poderia pensar em algo como, por exemplo, você tem o teu carro, você estaciona o teu carro no shopping e você esquece de trancar o teu carro. Note o quão vulnerável o teu carro está nessa situação, porque qualquer bandido poderia facilmente só abrir a porta e roubar tudo que está lá dentro, eventualmente até roubar o carro. Então você está deixando o teu ativo, nesse caso, que seria o carro, mais vulnerável ainda. Obviamente, pode não acontecer nada, né? Mas há um risco iminente ali de que algo aconteça. E se acontecer algo ao teu ativo, no caso o carro, vai ter um impacto também nesse caso, né? É claro que você pode falar, mas professor, mas se eu não deixar o carro, mesmo se eu deixar o carro trancado, eventualmente pode um bandido quebrar o vidro e mesmo assim roubar o meu carro. Realmente, isso pode acontecer, mas o fato de você deixar o carro aberto deixa o teu ativo, né, mais vulnerável de ser violado ainda. É claro que se você trancar pode acontecer isso, então você tem um outro tipo de vulnerabilidade, que seria os vidros não serem blindados, por exemplo. Então note que você pode ter para uma mesma organização ou para o mesmo ativo, ele pode ter várias vulnerabilidades que podem ser exploradas nesse momento e essas consequências que podem acontecer a partir de uma ameaça ou alguém que explora essas vulnerabilidades pode ter um impacto muito grande no teu ativo. Então é tudo isso aí que a gente tem que pensar na hora de estimar os riscos da coisa.
Voltando então um pouquinho de segurança de informação, a gente poderia ter um software mal configurado, você esqueceu, sei lá, de configurar bem o acesso ao banco de dados ou a rede, que dá umas falhas, ou você configurou mal a segurança, deixou passar informações, a pessoa fez o login e você deixou aberto esse login, então deixou que facilmente essas informações sejam capturadas. Então você pode ter coisas assim, dispositivos de redes mal configurados também, de forma que se der algum problema, ele cai e você também vai ter uma perda aí. Você pode ter um problema de localização geográfica. Então, suponha que você tem uma empresa de computação que funciona lá no sul dos Estados Unidos, lá na Flórida, onde que é um lugar, né, um estado que frequentemente tem problemas, né, de furacões, por exemplo, né? Então, você pode ter essa vulnerabilidade geográfica. Eu sempre tenho a possível ameaça de ter um furacão passando aqui. Então, você pode ter coisas assim. Ou você poderia também ter, sei lá, vulnerabilidades quanto a enchentes. Você tem todo um sistema de servidores, enchentes ou, sei lá, incêndios, né? Você tem incêndios até mais interessantes. Você tem uma vulnerabilidade de possivelmente pegar fogo. Você tem uma biblioteca que, se pegar fogo, o fogo se alastra, né? Então, você tem essa vulnerabilidade que pode ser explorada por alguém ou pode acontecer algum desastre que pode ocasionar isso, né? Então, você pode ter também problemas geográficos ou de segurança física inadequada, como eu acabei de dar o exemplo aí do incêndio. Bom, falamos de vulnerabilidades, vamos falar um pouquinho de ameaças. Uma ameaça é qualquer coisa que possa intencionalmente ou acidentalmente explorar vulnerabilidades de segurança e obter, danificar ou destruir um ativo. Então, é qualquer coisa que possa te causar um impacto num ativo seu, um ativo da tua organização, né? Isso pode ser de maneira intencional, ou seja, alguém maliciosamente foi lá, roubou dados, destruiu algum equipamento, causou alguma coisa, ou pode ser algo acidentalmente, né, que pode acontecer, né? No caso, por exemplo, em um tempo atrás nós tivemos aí o incêndio do Museu Nacional lá do Rio de Janeiro, né? Foi um desastre, pegou fogo em tudo, destruiu praticamente 100% do museu. Então lá havia uma vulnerabilidade, porque não havia, poderia se pegar fogo, né? Se acontecesse alguma coisa. E não tinha nenhum sistema bem feito de conter esse fogo, né? Um sistema que conseguisse conter logo no comecinho, né? Um sistema de segurança mesmo para isso. Então, acidentalmente ocorreu um curto-circuito, que aí começou, não foi ninguém que causou esse curto-circuito, foi acidentalmente, mas como tinha essa vulnerabilidade que não era tratada, né, não tinha nenhuma solução para ela, né, ou uma solução robusta para ela, aconteceu aquele desastre, né? Então o impacto foi altíssimo, o risco era alto, pois o impacto era muito alto também. Então esse foi um caso lamentável que aconteceu aqui no nosso país, mas então isso aí poderia ser desastres naturais também, ou sei lá, aconteceu um furacão, como eu disse, uma enchente, coisas que podem acontecer. São esses tipos de ameaças que são mais acidentais, né, que podem acontecer. Podemos ter ataques cibernéticos, né, sei lá, um cracker, né, que está aqui até, né, os hackers do mal, né, eles poderiam fazer um ataque nos seus servidores, nos seus programas para tentar roubar informação ou para tentar cair a tua página do ar. A gente pode ter esse tipo de ataque. Violação na integridade de dados, daí vazamento também. As pessoas podem roubar dados ou podem alterar dados das coisas. Então imagina que alguém consiga entrar no sistema do banco e começar a alterar o valor e a conta dessa pessoa aumenta, né? Ou sei lá, ela rouba informações e começa a chantagear as pessoas sobre essa informação, ou rouba dados de cartão de crédito. Então a gente pode ter esse tipo de coisa. Podemos ter os malwares, que são programas maliciosos, ou os insiders, que são pessoas de dentro mesmo da companhia, funcionários ou ex-funcionários que estavam dentro da companhia ou estão, e fazem, a partir daí eles mesmos fazem ataques à própria companhia. A gente pode ter isso. Inclusive, falando um pouquinho de insiders, essa pesquisa aqui que eu peguei do ano de 2018, dessa companhia aqui, o PwC, tá aqui o link para vocês darem uma olhada. Nessa pesquisa, eles identificaram que os funcionários são a principal causa de ataques em cibersegurança, né? Ataques cibernéticos mesmo à companhia. Cerca de 30% dos funcionários dentro da própria empresa, dos ataques, né, ocorridos às organizações, os ataques cibernéticos, 30% deles ocorrem a partir de funcionários dentro da própria organização. Se a gente pegar também os dados aqui de 2017, né,
a gente tem da pesquisa, essa é a pesquisa que saiu em 2018, mas referente a 2017. Nesse caso, ex-funcionários, né, former employees, 26% deles, de ex-funcionários, dos ataques foram causados por ex-funcionários da empresa, né? Então a gente tem que os insiders, né, que seriam essas pessoas da própria organização, eles são responsáveis pela maioria dos ataques cibernéticos das empresas. Obviamente que aí a gente tem que avaliar, né? Será que esses ataques são de grande impacto? Ou será? Porque às vezes você pode ter a maioria dos ataques que ocorrem dessas pessoas, né? Só que o impacto não é tão alto como o impacto de um cracker, né? De um hacker do mal, digamos assim, pode ocasionar. Então, veja, a gente pode estimar essa quantidade, mas o impacto pode ser totalmente diferente. Então, são coisas que nós temos que pensar também. Vamos falar então agora um pouquinho sobre riscos, né? O risco seria a intersecção, né, disso tudo. Então, o que é um risco? É um potencial de perda, dano ou destruição de um ativo como resultado de uma ameaça que explora uma vulnerabilidade. É o potencial da realização de uma ameaça. Então, a tua organização ou o teu sistema, teu software tem vulnerabilidades que podem ser exploradas por ameaças. E esse potencial de exploração, né, essa probabilidade de acontecer é o risco. Tá? Então, aqui a gente tem até essa formulinha. Então, o risco seria algo como vulnerabilidade, né, multiplicado ou relacionado com ameaça. Então, qual que é o risco de algumas dessas ameaças explorarem essas vulnerabilidades do meu sistema ou da minha companhia? Então, essa que seria a definição de riscos. Mas como nós podemos avaliar tais riscos, né? Aqui eu deixei um guia proposto pelo NIST, que é o National Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos. Esse instituto dos Estados Unidos de padrões e tecnologias, ele propôs aqui, ó, esse padrão que é o 830R, R1, revisão 1, né? Está aqui também o link para vocês consultarem o documento original. Eles propõem basicamente 5 passos para você fazer essa avaliação de risco, né? Dos riscos cibernéticos, né? Para você pensar, né? Não só cibernéticos, você pode passar isso também para outras áreas também. Então, vamos dar uma olhadinha agora em cada um deles. O primeiro passo que eles sugerem é identificar ameaças. Bom, eu tenho uma companhia. Quais são as possíveis ameaças que podem me atacar, né? Pode atacar minha companhia. Nesse momento eu não estou nem pensando em vulnerabilidades, né? Apesar que é totalmente atrelado, mas o que poderia acontecer? Poderia acontecer, sei lá, um desastre natural, um furacão, alguma coisa? Pessoas de dentro da companhia ou ex-funcionários poderiam me atacar? Algum hacker poderia roubar alguma informação minha? Enfim, você começa a elencar vários possíveis ameaças que podem ocasionar. Daí você também identifica as vulnerabilidades, né? Sei lá, os meus sistemas estão devidamente protegidos contra vírus, a minha rede está protegida, né, contra ataques de fora, eu tenho um sistema de rastreamento de acessos para identificar qual funcionário que entrou, que eventualmente ele pode fazer um ataque, né, malicioso, ou coisas do tipo. Então você tem que começar a fazer vários questionamentos, né, uma análise mesmo das vulnerabilidades do teu sistema, das vulnerabilidades que podem acontecer com você, né, da tua organização. Vamos pegar um exemplo um pouquinho fora de segurança da informação. Imagina que você tem uma empresa de fretes e você faz fretes, você tem um motorista que tem a van que vai fazer a entrega de alguns pacotes, né? Aí você pode ter algumas ameaças, e as ameaças podem ser desde, sei lá, um assalto, que o teu motorista pode sofrer, né, um assalto da mercadoria, um assalto a ele. Você pode ter as estradas que são muito ruins, você pode ter motoristas terceiros, você pode também ter o sistema de rotas que faz a rota, pode não estar muito legal, esse sistema da própria empresa. Então você tem várias possíveis ameaças e você tem que ver a vulnerabilidade, como que está, né? A tua van é blindada, então ela está bem protegida contra eventuais assaltos. Ou, sei lá, você tem um seguro para eventuais quebras, né? O carro quebrou, né? A van quebrou no meio da estrada. Então, você tem que começar a mensurar esse tipo de coisa nesse passo de como avaliar os riscos, né? Dessas ameaças, né? Depois, você tem que também pensar nas probabilidades, né? Qual que é a probabilidade dessa ameaça explorar essa minha vulnerabilidade? Então, no caso de desastres naturais, imagina o seguinte,
que você tem uma empresa aqui no Brasil. Você tem uma companhia, uma lojinha aqui no Brasil, ou uma empresa de computação, enfim, qualquer coisa, e a tua empresa ela pode ser totalmente vulnerável a terremotos, né? Você não tem nenhum sistema que amenize terremotos, como tem lá, por exemplo, no Japão, que até os prédios têm amortecedores, né, por exemplo. Você tem essa vulnerabilidade, mas qual que é a probabilidade de acontecer um terremoto na tua região no Brasil? É praticamente nula. Então, não faz muito sentido você investir numa solução para lidar com essa vulnerabilidade, para se proteger, né? Para tirar essa vulnerabilidade do seu sistema, porque a probabilidade dela acontecer é praticamente nula. Então, nesse momento, você tem que ver a probabilidade, né? Então, no caso do exemplo de entregas, né? Qual que é a probabilidade de assalto, né? No caso, né, dessa ameaça acontecer? Provavelmente a empresa vai ter acesso a relatórios, ao histórico de certos trechos, que vão indicar que certos trechos, né, são mais perigosos ou não. Então daí tem uma probabilidade. Essa empresa ela faz um trecho que historicamente é seguro. Há pouquíssimos casos de assalto. Então será que vale a pena investir, por exemplo, numa blindagem no carro? Ou, sei lá, no histórico de assaltos não são violentos. Então, nesse momento, você tem que pensar um pouquinho na probabilidade de acontecer alguma coisa. Agora, sei lá, se a probabilidade você tem um sistema de e-commerce e a probabilidade de ocorrer ataques de hackers, né? De crackers, né? Tentando roubar informações, tentando conseguir produtos é alta, poxa, você tem que ir, e você tem essa possível vulnerabilidade, você tem que se proteger, porque a probabilidade de ataques é alta. E a probabilidade de tudo isso aqui, ó, todos esses 3 pontos aqui, eles estão intimamente ligados ao impacto. Qual é o impacto que um determinado ataque a um ativo seu, a tua empresa, né, se ocorrer, conseguir explorar essa vulnerabilidade, qual que é o impacto para a tua empresa? Então, no caso, por exemplo, nesse caso do entregador, né, da empresa que tem um entregador que está dirigindo a van, né, você pode ter um impacto aí enorme, não só se houver um assalto, né, não só em termos de mercadorias, né, em termos financeiros, podem roubar todas as mercadorias e eventualmente até o transporte, o automóvel, como você também tem a saúde da vida, né, do motorista que está guiando esse carro. Então você tem aí pontos, né? Qual que seria o impacto se ocorresse um assalto nesse caso? Então você tem que estimar também o impacto, porque se o impacto for muito grande, né, se o impacto for médio a grande, é sinal que você tem que investir em soluções de segurança para isso. Tá? Então, nesse momento, você sabe quem são os possíveis atacantes, né? As ameaças, você também sabe as vulnerabilidades do teu sistema, você sabe as probabilidades para cada ameaça explorar uma das vulnerabilidades e você também sabe o impacto se aquela vulnerabilidade for explorada, qual que é o impacto dela. Então, é algo que você tem que ficar esperto. Com tudo isso, uma vez que você sabe esses 4 pontos, você consegue determinar o risco, né, daquele ataque acontecer ou daquele ativo ser ocasionado, né, e qual o impacto. Então você tem todos esses elementos para estimar o risco. O risco é alto disso acontecer, o risco é baixo, né? Então é isso mais ou menos que você tem que ter em mente, são esses 5 passos. Vamos aqui então um pouquinho para a parte qualitativa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo agora antes de falar na parte qualitativa, para não ficar muito longo, e no próximo vídeo a gente vem com a segunda parte dessa aula, tá bom? Fique com a gente.